pessoal. Eu quero falar aqui também de uma tragédia daquelas, pessoal, que aconteceu aqui em São Paulo nos últimos dias e, lamentavelmente, serve de pano de fundo para uma discussão mais ampla, né, David? Que é a morte de uma passageira de 22 anos que usava o serviço de mototáxi e fez o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo voltar a proibir o serviço na capital. Isso a partir de um grande cabo de guerra que já vem se arrastando há alguns meses, né? E hoje, a avenida onde aconteceu o acidente amanheceu com uma faixa instalada a pedido do prefeito. É para lá que a gente vai para entender exatamente o que estava inscrito nessa faixa, qual o contexto político por trás das negociações em curso, com a nossa repórter Bia Manfredini, que está lá com todas as informações sobre esse embate polêmico, né, Bia? Sobre o serviço dos aplicativos na cidade, principalmente do mototáxi. Afinal de contas, o que estava escrito nessa faixa, hein, Bia? Bom dia. Pois é, Marinho, esse é um imbróglio que já dura meses, né? Bom dia para você também, para todo mundo aí no estúdio, para quem nos acompanha aqui no Morning Show. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tinha dito em meio a essas decisões judiciais que se alguém utilizando o serviço de mototáxi morresse, sofresse um acidente, ele colocaria uma faixa na cidade. Então foi a pedido dele que a CET espalhou pelo menos 2 faixas aqui na Avenida Tiradentes, na altura do número 240. As faixas têm os mesmos dizeres. Eu vou ler para vocês. Olha, atenção, a CET registrou neste local a morte de uma passageira que usava o serviço de mototáxi da empresa 99. O serviço de mototáxi é proibido. Preserve sua vida. Então, esses são os dizeres dessa faixa que foi colocada ontem à noite pela Prefeitura de São Paulo aqui na Avenida Tiradentes, local em que ocorreu, né, o acidente no último sábado e a Larissa, de 22 anos, acabou falecendo enquanto utilizava o serviço de motocicletas da 99. Desde que a 99 e a Uber decidiram implementar o serviço de caronas por motocicletas na cidade de São Paulo, tem esse embate, tem esse imbróglio. A Prefeitura de São Paulo tem um decreto municipal que proíbe a utilização desse tipo de serviço, mas as empresas conseguiram derrubar algumas vezes, depois a Prefeitura ganhou a causa. O fato é que no fim de semana, quando o acidente ocorreu, o serviço estava liberado na capital paulista e as empresas sempre alegaram que elas fazem esse serviço em outras capitais, em outras cidades do país e que conseguem fazer com segurança. Já a Prefeitura de São Paulo diz que não, que existem grupos de trabalho e estudos que alegam, né, que demonstram que a cidade de São Paulo tem um trânsito diferente que não suporta um serviço como esse. O fato é que depois do acidente, além das faixas colocadas, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu mais uma vez os serviços, que já estão fora do aplicativo. Em resposta a essa faixa, a 99 mandou uma nota para a gente, chamando a Prefeitura de São Paulo de oportunista. Eles dizem, olha, o seguinte, que lamentam o desrespeito e o oportunismo com que a Prefeitura de São Paulo trata o luto de familiares e amigos da Larissa, mais uma vítima do trânsito paulistano. É lamentável o comportamento de uma administração que abriu mão das metas de redução de mortes no trânsito da cidade e se calou diante das mais de 3.000 vidas ceifadas pelo trânsito paulistano, muito antes e sem qualquer relação com a operação de motoapps, mas já durante a sua administração. A 99 diz ainda que está ajudando nas investigações, prestando esclarecimentos e apoio também à família da vítima. E por aqui, Marinho, a gente segue acompanhando essa história. É isso aí, Bia. Obrigado pelos esclarecimentos, as informações. Mais uma tragédia fruto do caos no trânsito brasileiro. Bom trabalho por aí. David, te acionando aqui diretamente até para se repercutir, porque não deixa de ser um debate complexo, né? Apesar de, claro, quando cria-se rostos e vidas e se insere rostos e vidas em jogo, a coisa ganha um contorno muito mais dramático e muito mais real. Uma coisa é certa, no meio de tanta discussão, se de fato, no âmbito municipal, a Prefeitura pode legislar sobre esse tema, se de fato tem essa capacidade de regular ou não, mas o fato é que, enfim, diante dessa tragédia, uma coisa é certa, que motos por si só como um modo de transporte são inseguras por natureza, né? No momento que a gente está de volta também para todo mundo que está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio, o tema da vez, esse cabo de guerra permanente entre liberação ou não de mototáxis na cidade, aplicativos em curso, prefeitura entrando no circuito e vetando, uma faixa estendida a pedido do prefeito Ricardo Nunes em protesto após a trágica morte de uma passageira de mototáxi, certo, David? Já vou te acionando aqui, então, até para a gente trazer clareza em meio a tantas dúvidas, né? Porque ao longo do fim de semana, uma jovem de 22 anos acabou morrendo, infelizmente. Ela estava numa corrida de mototáxi. E eu acabei de testar aqui, tanto pela Uber quanto a 99, que são as duas operadoras que
prestavam esse serviço até na semana passada, porque na semana passada eu fiz esse teste, e hoje já não aparece mais essa opção do transporte por meio de mototáxi, ou seja, transporte por meio de moto aqui na cidade de São Paulo. Mas eu direciono a crítica ao Ricardo Nunes, prefeito aqui da capital paulista, porque ele demorou muito para regulamentar isso. Ficou nesse cabo de guerra, não pode ter o serviço, aí decreto em cima de decreto. Eu entendo que realmente o transporte por moto, ele evidencia mais riscos, mas é um transporte que ele é feito em diferentes cidades do país e se torna também uma opção para as pessoas utilizarem no caminho até o metrô, no transporte público que realmente onde funciona, porque tem locais onde a pessoa anda muito para conseguir acessar um ponto de ônibus, por exemplo. Então, o mototáxi se torna essa alternativa para que essas pessoas tenham acesso também ao transporte de uma maneira mais barata. Então, precisa regulamentar e definir as diretrizes. Vai funcionar dessa forma, desse jeito, mas não, o movimento foi eu barro, e nada foi discutido em relação a uma regulamentação para que haja, sim, segurança, mas aí, delimitação das áreas onde eles podem atuar, de que forma que isso vai ser feito, vai usar o corredor de ônibus, precisa de placa branca específica para quem vai prestar esse serviço, para que realmente a gente veja avanço e não barrar, porque você barrando, você cria uma opção de transporte clandestino e aí gera ainda mais riscos à população, ao meu modo de ver. A gente virou o país da faixa? É isso que, ao invés de estrutura e regra, a gente vai entregando o quê? Lamento e esse alarmismo em forma de faixa? É o quê? Cuidado briga com de narrativa, né? Exato. Cuidado com o risco de morte, boa sorte por aí. Tapinha nas costas e se vira aí, garotão. Cadê a política efetiva aqui para realmente trazer sanidade para as nossas ruas e rodovias aqui em São Paulo, mano? Exatamente. É complexo o debate, mas... Peraí. Pode, Jess, fica à vontade. Eu quero trazer um contexto. Eu fui ver aqui o acidente, sim. E segundo o boletim de ocorrência, essa moto, ela colidiu com a porta de um carro, que também era um carro de aplicativo, que foi aberta abruptamente. Aparentemente, o que as investigações indicam é que eles estavam brincando ali dentro do carro, um deles estaria embriagado, abriu e, ao abrir, houve o acidente. A jovem caiu e foi atropelada por outro carro. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender qual é o ponto deste acidente que troca. Vamos supor que a jovem não fosse uma moça que estava usando ali um aplicativo de mototáxi, mas fosse a esposa do motoqueiro que estaria ali com ele. O acidente ainda ocorreria, o problema ainda existiria e a responsabilidade sequer me parece, pelo que as investigações estão apontando pelo boletim de ocorrência, que fosse do motoqueiro em si. Então, a gente ainda não sabe isso. No entanto, a conclusão da justiça é: vamos barrar todo esse serviço. Será que nessa mesma lógica não deveríamos barrar os serviços de aplicativo de carro? Porque, afinal de contas, as pessoas no banco de trás estão, às vezes, brincando e abrem a porta abruptamente? Meu argumento não faria sentido, correto? Não faz, porque não é sequer universalizável. Mas, nesse caso, a justiça responde a isso com uma proibição geral, que não é a realidade de várias outras cidades do Brasil. Num cenário onde a prefeitura parece não gostar de jeito nenhum de mototáxi. Prefeitura, eu diria para o prefeito não usar o mototáxi. Então a faixa não é solução. A faixa é quase uma confissão. E quem normalmente paga o pato aqui, né, Laura Porto, quero te acionar aqui, é o trabalhador pobre que enxerga talvez na moto o único modal, a única alternativa viável de transporte para ele cumprir os compromissos pessoais e profissionais dele. Então, sinceramente, a gente não pode se conformar, depois que a tragédia já aconteceu e temos um cadáver aqui em jogo, com uma faixa de aviso e quase que cuidado, risco de morte, boa sorte, tapinha nas costas, se vira aí. Cadê a solução de fato? É só proibir mesmo? É muito triste nós chegarmos num ponto de entrar de fato na necessidade de uma regulamentação disso e não proibição quando nós temos a morte de uma pessoa entrando em pauta. E isso que foi trazido aqui, que isso por muitas vezes é a forma de sustento da pessoa, como os próprios aplicativos de comida e tudo mais, que inclusive vão ser discutidos, que o presidente Hugo Mota criou uma comissão especial para falar justamente dessa relação de trabalho dessas pessoas com os aplicativos. E aí eu pergunto, falece essa pessoa, como a própria Jess trouxe aqui, de quem é a responsabilidade? É do motoqueiro? É da empresa? A gente não sabe. Por quê? Porque falta uma regulamentação. Não adianta nós negarmos o fato que está aí, as pessoas querem utilizar, como estamos vendo, as empresas trouxeram um número de viagens já feitas com mototáxis, elas são úteis sim, então isso carece sim de uma regulamentação urgente para que as pessoas não passem por isso, para que o motoqueiro veja qual é a responsabilidade dele e também não perca um trabalho que é a sua subsistência. E vai sobrar
sobrar para o motoboy precarizado, né? Para o passageiro que acaba acionando essas alternativas clandestinas. A Uber veio a público dizer que lê do engano da justiça achar que agora não está resolvido, que não tem mais um mototáxi em circulação em São Paulo. Pelo contrário. Claro que no desespero vão procurar alternativas aí nas sombras, né, mano? E tem dois fatores aí. Primeiro, quando você proíbe na formalidade, na prática, você tem o serviço na informalidade. E a informalidade leva justamente a pessoas que estão dispostas a não obedecerem à regra. Então, a informalidade é, por definição, mais perigosa do que o serviço dentro da formalidade. Então, já me parece a primeira postura irresponsável da prefeitura nesse sentido, porque ao aumentar a informalidade, vai aumentar o perigo. Segundo aspecto, essa demonização da moto é uma coisa completamente sem sentido. Se a gente vai dizer que a moto ela é um instrumento de morte, então vamos proibir a moto de qualquer forma? É proibido dar carona para um amigo na moto? É proibido entregar uma pizza ou um sanduíche de moto? Ou a prefeitura acha que o motoqueiro que está levando um sanduíche, ele dirige de forma mais prudente do que um que está levando um passageiro? Qual é o sentido disso? O sanduíche diz, amigo, para aí, vá mais devagar? Não faz nenhum sentido. É muito mais perigoso você empurrar as pessoas para a formalidade. E digo mais, existem estudos acadêmicos que medem a segurança do transporte de passageiros por moto. E veja só, um estudo da Universidade de Washington, com dados da experiência em Uganda, mostra que os mototáxis são mais seguros do que a moto. Ou seja, tem menos acidente quando o motoqueiro está levando um passageiro do que quando ele está sozinho. Por quê? Porque é até instintivo. O motoqueiro, quando está levando alguém, é mais prudente. É natural, até porque o passageiro reage, ao contrário de um sanduíche. Mas acontece rapidamente que essa é uma formalidade ainda informal, esse que é o ponto. Não tem nenhum tipo de regulamentação, não tem nenhuma definição de responsabilização, não tem nenhum preparo, talvez delimitar os espaços em São Paulo, porque nós sabemos sim que andar de moto em São Paulo não é para amadores. E talvez quem esteja dentro de um aplicativo com responsabilidades garantidas ali por uma legislação posta, traga mais responsabilidade sim e mais cuidado com a vida desse passageiro. Fato é que hoje temos uma formalidade informal. Uma ideia que o Mano citou em relação à qualificação, quando o passageiro reclama, você dá 5 estrelinhas, 4 estrelinhas, dá uma estrelinha. Se a pessoa tiver, sei lá, 4 corridas ou 5 corridas que foi avaliado mal, tem que sair do aplicativo, sabe? Uma regulamentação nesse sentido. Mas já tem um sistema um tanto quanto semelhante dentro das plataformas. E então, hoje, com o aplicativo, na prática, você tem ali um GPS monitorando o horário, a velocidade de deslocamento. Então, você conseguiria, numa regulação inteligente, fazer um intercâmbio de dados com as empresas que prestam esse serviço para, por exemplo, fazer um monitoramento mais rigoroso da velocidade com que as motos estão, se está obedecendo ou não a velocidade permitida em cada via. Ou seja, existem formas muito mais inteligentes de aumentar a segurança no trânsito. E o que a prefeitura está fazendo é escolhendo um bode expiatório para expiar a própria responsabilidade, porque as mortes no trânsito são, de fato, um problema grave que exige política pública séria e não a terceirização da responsabilidade, jogando a culpa nos aplicativos e nos motoqueiros que estão fazendo transporte. Que não acontece só em mototáxi. Eu acho que esse é um ponto também. Existem acidentes, todos os dias nós vemos acidentes com carros, com aplicativos. Nós já narramos aqui várias situações assim. Os acidentes de trânsito, eles são problema e eles precisam ser endereçados. Mas se a mesma decisão, vamos supor, teve um acidente com um motorista de aplicativo e um passageiro, o passageiro veio a óbito, de carro, levasse a quebra da chance desse serviço dentro da cidade, não faria sentido e nós estaríamos revoltados. Porque eu, você, a maioria das pessoas usa muito esses serviços. E eu vou além, eu acho que existe um ponto aqui de responsabilidade no sentido de planejamento financeiro. Porque esse permite, não permite, pode, não pode, ele tem um impacto muito grande em pessoas que, por exemplo, não têm condição de comprar um carro, mas têm condição de comprar uma moto, tem habilitação de moto, e que compram uma moto para ser mototáxi e, de repente, está proibido.
mas o investimento já foi feito. Então, assim, Agora, é uma coisa extremamente instável e que, mais uma vez, no dia aí que a gente falou sobre imposto de renda, mostra como o Estado brasileiro nos faz sofrer. Agora, a Uber já obteve mais de 20 decisões favoráveis em diferentes estados, liberando o transporte por motocicleta nos aplicativos. Agora, de um lado fica o judiciário pelo visto, de outra a Prefeitura de São Paulo, a Uber no meio e o passageiro refém de um tacando a batata quente no colo do outro. E o que realmente que é urgente, regulamentar com critérios claros, urgentes e que salvem vidas. Será que é tão difícil ter essa grandeza mínima para chegar a um consenso? E eu mando um abraço aqui apertado para a nação dos taxistas aqui de São Paulo, que nos acompanham, nos prestigiam. Eu sei da importância dessa categoria. Falo por mim e por todos nós aqui, utilizamos e muito esse serviço, mas aí a gente tem que pensar um pouquinho no conjunto da obra também, porque muitas vezes a moto é um modal de transporte para quem tem pressa e tem uma vida precária. E muitas vezes que tem que acordar cedo, que não tem um plano B, que tem que zigue-zaguear a cidade para poder cumprir minimamente, atingir minimamente os seus sonhos e poder ter um mínimo de segurança. Então, fechar os olhos e achar que essas pessoas não existem e merecem um mínimo de respeito e condições de trabalharem é também, enfim, se divorciar do Brasil real. Então, tem que tudo ser levado em conta antes de seguir puxando a sardinha de um lado ou do outro. Não é isso, mano? Só para concluir. Com certeza, Marinho. Veja, eu encontrei aqui um levantamento do IPEA que estima que por ano no Brasil a gente tem 39 mil mortes no trânsito. Isso é um dado extremamente alarmante. E esse mesmo estudo do IPEA estima que 30% desses acidentes com mortes envolvem motos. Ou seja, 7 em cada 10 mortos no trânsito no Brasil não estão relacionados à moto. É a maioria. E o que é que nós estamos fazendo em termos de política pública séria para reduzir esse dado? Nada. Demonizar o serviço de mototáxi não resolve o problema gravíssimo das mortes no trânsito no Brasil. E, lamentavelmente, pessoal, sejamos sinceros, na maioria das vezes a moto é o transporte do desespero. E no sentido de que é o transporte da pressa e da pobreza. De muitas vezes, de quem tem que acordar às 5 horas da manhã, de quem não tem um plano B, é o transporte alternativo que quando o salário não dá, quando o metrô não chega, quando o ônibus desaparece, então tem que levar tudo isso em conta para a gente não tapar os olhos e fingir que há uma realidade, enfim, posta para muita gente que só tem na moto a única chance de dar um mínimo de segurança para a própria vida, né? Mas, enfim, são vários outros temas, é um tema complexo sim, mas fica aquela pergunta, sejamos francos, para ficar aqui aquela pergunta ecoando, né, de S. Peixoto. A questão é, se as motos de fato são tão inseguras e são esses modais de transporte da morte, como alguns querem nos fazer crer, por que então não proibir todas as motos, né? Mas, claro que tem nuances aqui, o debate foi, enfim, rico. Laura Porto, quer complementar brevemente? A gente segue em frente. Só rapidamente, eu acho que a comissão que foi instalada ontem na Câmara dos Deputados pelo presidente Hugo Mota para debater justamente essa relação de trabalho das pessoas que oferecem serviço com os aplicativos é algo que vai enriquecer muito esse debate, talvez traga algum tipo de diretriz para nós, porque hoje nós não temos, como eu disse, nenhum tipo de responsabilidade, de definição, de regulamentação, e esse assunto começar a ser debatido dentro do Congresso Nacional é de extrema importância para a gente ter algum deslinde ou uma ajuda para essa regulamentação. Meu amigo, é aquilo. Se o canal oficial, se as motos oficiais agora foram banidas, pode ter certeza que as motos piratas estão aí operando e muito. Então, para ontem, uma regulamentação com critério claro, que seja urgente e que salve vidas. É pedir muito? Eu, particularmente, acho que não.